Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosa, hoje eu estou aqui para falar sobre perseverança. Muitas das vezes ficamos ansiosas, devido à demora das coisas que nós queremos não acontecer. Mas Deus é aquele que sabe exatamente o momento das coisas acontecer na nossa vida. E Ele fará acontecer no tempo certo, no tempo dele. Mas muitas das vezes nós se perdemos, nós ficamos ansiosas, nós perdemos a perseverança, nós não persistimos, nós desistimos, perdemos a esperança em Deus. Mas nós sempre devemos manter firmes, persistindo naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós desejamos, porque o Senhor, Ele é o nosso Pai e Ele vai fazer acontecer no tempo certo. Por isso sempre devemos ter esperança e não desistir. Lá em Jó, capítulo 42, a palavra do Senhor nos diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo os podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que Ele pode tudo e nenhum do plano dele que Ele tem para a sua vida será impedido. Ninguém pode impedir um plano dele na sua vida. A única pessoa que pode atrapalhar e impedir que Deus faça algo na sua vida é você mesmo, desistindo, não tendo perseverança, não tendo esperança e fé em Deus, que Ele é poderoso e Ele faz o impossível acontecer. Fica tranquila. Eu não sei qual situação que você está passando, mas você tem um Deus que tudo pode fazer acontecer. Às vezes você não entende porque as coisas estão acontecendo, mas não é para entender, é só para confiar. Confiar porque você tem um Pai, você tem um Deus do impossível. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para do nosso bem. Hoje nós não entendemos o momento que estamos vivendo, mas Deus está nos dizendo: fica tranquilo, eu estou no controle, nada ainda saiu do controle da mão de Deus. Então tenha perseverança, não desista, persista na oração. Se não aconteceu, continua orando, continua buscando, continua crendo que Deus vai fazer acontecer. Eu não sei o que você precisa, mas crê em Deus de todo o seu coração, porque Ele é fiel. Ele é fiel para continuar, para completar a obra que Ele começou na sua vida. Lá na palavra de Deus em Jó, em capítulo 19, versículo 25, a palavra de Deus nos diz: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A história de Jó eu sei que você conhece. Jó era um homem íntegro, um homem fiel, um homem de muitas bênçãos, de muitas prosperidade, um homem bem sucedido, um homem bem posicionado em relação ao Senhor. Ele e a sua família era bem sucedido ali em Deus. Eles criam em Deus, eles tinham uma fé em Deus. Jó era um homem que oferecia sacrifício ao Senhor por medo dos seus filhos pecar contra Deus. Jó era um homem que desviava do mal. Era um servo fiel e entregou ao Senhor. Só que de repente Jó começou a passar por muitas provações, muitas tribulações. Um dia Deus estava com um diálogo com Satanás. E o Senhor mostrou ali para Satanás o seu servo Jó. Olha como meu servo Jó é fiel, é íntegro. E Satanás falou para Deus que Jó era só apenas assim, porque Deus ali abençoava ele, cuidava da sua família. Mas quando ele estivesse passando por muitas tribulações, ele não seria fiel. Então Satanás pediu permissão ao Senhor para que colocasse Jó à prova. E com a permissão de Deus, Satanás foi e começou a colocar muitas tribulações na vida de Jó. Jó, que era um homem de muita riqueza, começou a ter perda na sua vida financeira. Mas mesmo assim, Jó ainda teve perseverança. Não reclamou, não murmurou. Jó estava sendo aprovado ali naquele momento. E é assim que acontece na nossa vida. Às vezes eu e você somos aprovados, temos percas como o Jó estava tendo ali na sua vida financeira. E às vezes nós já começamos a pecar contra o Senhor, começamos a murmurar, começamos a reclamar. E ali existia Deus torcendo para que Jó ficasse firme na fé, sendo íntegro e fiel a Deus, porque Deus tinha algo para Jó.
Mas tinha o diabo, Satanás, querendo um fracasso dele, querendo a derrota. E assim somos na nossa vida. Tem pessoas que quer o nosso sucesso, o nosso bem, e tem pessoas que quer a nossa derrota, o nosso fracasso. Então Satanás lança suas tentações, como lançou na vida ali de Jó. E ele lançou as tentações, as oferendas ali, para que Jó fosse atentado. E é assim que o Satanás às vezes faz. Ele nos atenta, joga as tentações, as oferendas para eu e você cair, sair da presença de Deus. Satanás queria que Jó saísse da presença ali de Deus, parasse de ser fiel ao Senhor, mas Jó permaneceu. E eu e você devemos permanecer diante das tribulações, devemos permanecer fiel ao nosso Pai. Devemos continuar tendo esperança e persistência, porque Ele tudo fará para nós. Só devemos ter perseverança e esperança, que Ele ainda está no controle, que por mais difícil que esteja a situação que estamos vivendo, Ele ainda está no controle. Nada sai do controle da mão do Senhor. Nada pode impedir o que Deus tem para a nossa vida. Jó aqui sabia que o Senhor era o seu Redentor e que Ele estava vivo. E que Ele ia se levantar a favor da terra, da sua vida. Mesmo em desespero, Jó confiou em Deus. E Jó aqui nos ensina, nós aprendemos com a perseverança de Jó, que mesmo em desespero, mesmo diante de muita tribulação, nós devemos confiar no Senhor, que Ele ainda está no controle da nossa vida. Não podemos desistir, temos que ter persistência na nossa oração, temos que ter persistência naquilo que buscamos, naquilo que nós queremos, porque o Senhor vai fazer. Jó sofreu muita perca na vida financeira, e Jó não murmurou. E às vezes eu e você temos perde um trabalho, nós murmuramos, nós reclamamos, nós culpamos às vezes o Senhor. Jó sofreu ali grande perca com seus filhos, na sua família. Toda a sua família morre. A Bíblia diz que seus 10 filhos morreram ali. Jó quando perde seus filhos, a palavra do Senhor nos diz lá em 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Jó estava perdendo os seus filhos, Jó perdeu os seus filhos. Mas Jó não pecou contra o Senhor, não murmurou, nem culpou o Senhor pela perca dos seus filhos. Jó o adorou. Nu saí ventre da minha mãe, nu eu voltará. Deus me deu, Deus tirou. Jó tinha plena convicção aqui que tudo que ele tinha foi com a permissão do Senhor. E quantas vezes eu e você não entendemos que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu? Então, se foi Ele que nos deu, Ele pode tirar. E nós não devemos culpar o Senhor, porque tudo que temos não pertencemos a nós, pertencemos a Deus. Jó aqui benditava o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou. Jó não adorava o Senhor pelas coisas que ele tinha. Não. Jó adorava o Senhor pelo que ele era. E quantos de nós às vezes adoramos o Senhor só na hora do bom, pelas coisas que Ele nos dava? É muito bom adorar o Senhor, falar glória a Deus, falar que Deus é bom quando estamos recebendo bênção. Mas quando chega a tribulações, às vezes eu e você passamos por tribulações porque devemos aprender ali com algumas daquelas circunstâncias que estamos vivendo. O Senhor permite passar porque às vezes nós temos que aprender, amadurecer, porque não estamos preparados para receber algumas bênçãos ainda. E por isso Deus nos capacita, nos ensina, nos corrige. E nós perdemos a fé, a esperança, a persistência. Ainda culpamos ao Senhor porque está demorando a acontecer. Adorar o Senhor enquanto está tudo bom é muito fácil. Eu quero ver adorar o Senhor quando as coisas estão tudo
desmoronando. Jó nos ensina aqui, com a sua perseverança, que mesmo ele perdendo tudo, ele ainda mantinha o equilíbrio, a fé. E às vezes nós não mantemos o equilíbrio, as coisas estão acontecendo, acabando, e nós ficamos descontrolados, ansiosos, perdemos ali a fé, não sabemos mais aonde conectar. Sendo que no momento de aprovação, nós devemos simplesmente parar e orar. Entregar para Ele todas as nossas aflições, porque é Ele que vai agir ao nosso favor, é Ele que vai fazer algo. Jó aqui nos mostra que ele sabia quem era o seu Redentor, e Jó tinha plena convicção que sabia que Deus ia se levantar ao seu favor. Jó começou a ter problemas no seu casamento. Imagina aquela mulher, aquela esposa vendo seu marido perdendo toda a sua riqueza, toda a sua vida financeira, perdendo seus 10 filhos de uma vez. Como aquela mulher não estava aguentando, ainda vendo Jó ali adorando o Senhor? Na palavra do Senhor nos diz lá em Jó 2, capítulo 9, sua mulher diz, então sua mulher disse, tu ainda mantens íntegro, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, tu falas como uma louca, por acaso recebeste de Deus apenas o bem e não a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. A mulher dele estava mandando ele amaldiçoar o seu Deus e que ele morresse. Jó ainda fala para ela, tu é louca, tu recebeste o bem de Deus, mas não queres receber o mal de Deus? Jó ainda não pecou. Com seus lábios, Jó não pecou ainda. Mesmo tendo ali problema no seu casamento com a sua esposa querendo que Jó parasse de adorar o Senhor, porque a sua esposa estava culpando o Senhor, tudo que estava acontecendo na vida deles. Mas Jó ainda, mesmo assim, mesmo tendo queda na sua vida financeira, mesmo perdendo seus filhos, mesmo com problema no seu casamento, Jó ainda não pecou contra Deus. Jó ainda manteve firme. Jó teve percas também na sua saúde. Jó tinha lepra, feridas do alto do corpo aos pés. As suas feridas fediam. Jó teve perca na sua saúde. Jó não tinha mais saúde. Quantos de nós às vezes deparamos com uma enfermidade, com uma doença e achamos que é o fim? Nós achamos que é o fim, nós perguntamos a Deus o porquê, nós murmuramos, às vezes nós culpamos. Mas Jó ainda permaneceu, teve perseverança, porque Jó sabia quem era o seu Redentor. Jó sabia que ele ia se levantar sobre a sua vida. E você? Você sabe que o seu Redentor é vivo? Você crê que Deus ainda vai agir ao seu favor? Às vezes nós não sabemos, às vezes nós se perdemos em meias tribulações, nós esquecemos quem Ele é. Jó teve percas nas suas amizades, seus amigos ali que te só apontavam, você tá sofrendo isso porque você tá passando, você tem pecados ocultos, por isso que você tá passando por isso. Jó tava ali com amigos apontando. Muitas das vezes nós temos muitos amigos que aponta ali nossos erros, que julgamos, mas nós não paramos para pensar o que Deus está pensando. Porque muitas das vezes as pessoas não vão nos aplaudir, mas nós devemos manter a perseverança em saber se estamos agradando o coração de Deus. Se Deus está agradando, continua, persevera. Não deixe que as pessoas, as tribulações te tirem da presença de Deus. Muitas pessoas aqui estão ouvindo essa mensagem e estão passando por um problema financeiro, um problema no casamento, com o filho, com a saúde, com os amigos, mas Jó nos mostra com a sua perseverança a manter firme, a perseverar. Deus começa a devolver tudo, Jó. Ele começa a curar Jó. Ele começa a curar as feridas emocionais. Ele começa a curar as feridas do corpo de Jó. O Jó começa a receber tudo em dobro novamente. Mas Jó nos ensina que devemos perseverar mesmo em desespero. Jó confiou em Deus e por isso Deus devolveu
tudo Jó em dobro. Mesmo perdendo, Jó ainda manteve firme. Mas Deus honrou a sua fé, Deus honrou a sua perseverança. Assim Jó nos ensina que mesmo em momentos difíceis e sombrios, nós devemos manter a fé, a confiança em Deus, porque o nosso verdadeiro tesouro é Deus. Não adianta nós achar que a nossa riqueza está no bem materiais, que está nas pessoas, não. O nosso maior tesouro é Deus. A nossa esperança, a nossa perseverança tem que estar em Deus. Você tem que estar disposto a confiar, mesmo diante de vários problemas. Jó estava disposto a confiar, porque ele sabia, você tem que ter plena convicção e verdade que Deus, ele é o seu Redentor e que ele vai agir ao seu favor. Preciosa, fica firme. Tenha perseverança. Persista na oração, porque Deus é fiel. Deus devolveu tudo em dobro para Jó. Deus restaurou a sua vida. Deus não devolveu tudo aquilo que Jó perdeu, mas Deus devolveu tudo novo. Então, persevere. Persevere, porque Deus vai te honrar na sua fé. Deus honrou Jó na sua fé, na sua persistência. Seja assim também você. Não desista, persista, tenha perseverança em nome de Jesus.